Hoje em dia todo mundo tem opinião sobre alguma coisa, não é verdade? A gente vê nas redes sociais, todo mundo gosta de exprimir a sua opinião e com bastante eloquência, é, de um modo assim que às vezes até agressivo. Do mesmo modo, a gente tem um excesso de informação, a gente tem como nunca antes na história do mundo um, a disponibilidade de informação sobre quaisquer assuntos. Mas não basta a gente se informar. Não basta apenas a gente ter acesso à informação e aí exprimir uma opinião. A coisa é um pouquinho mais. O buraco é um pouquinho mais embaixo, a coisa é um pouquinho mais séria. Vamos para a nossa pausa do café agora para a gente pensar um pouquinho sobre esse assunto. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. As pessoas elas gostam bastante de opinar sobre diversos assuntos, né? Todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa, seja sobre política, seja sobre religião, sobre esporte, sobre qualquer coisa. E muitas vezes essa opinião ela vem muito mais de achismos do que é uma opinião construída, uma opinião embasada, que é o que a gente fala, né? E o que acontece? O que está por trás disso? O que está por trás disso é que justamente a gente tem um excesso de informação e às vezes essa informação ela é bastante, ela não é o suficiente, ela é limitada. Então, vou dar um exemplo. A gente pega uma pessoa qualquer e perguntamos sobre uma questão política, né? Por exemplo, o que você acha do candidato tal, o que você acha do governo, o que você acha da última gestão que teve, de fulano. As pessoas elas vão dar diversas opiniões, algumas vão ser até mais apaixonadas, algumas vão até brigar por causa disso. Da mesma forma, a gente vê pessoas tendo opiniões sobre a vida dos outros. Então, olha, fulano, você não deveria fazer isso, porque isso, olha, aquilo que você fez não era desse jeito, né? E o ponto que eu quero focar hoje é que muitas vezes essa opinião, esse excesso de informação, ele precisa ser melhor questionado. Então a gente precisa questionar. Primeiro ponto, primeira premissa que a gente tem que partir é que nós não temos controle do que nós sabemos, nós não temos controle sobre saber das coisas. Ou seja, vamos pegar um assunto qualquer, política internacional, vamos pegar a situação econômica da Inglaterra. Né? A gente está lendo uma notícia que houve uma troca lá de um político, tal, a gente está acompanhando. O quanto que a gente sabe disso? O quanto que a gente sabe como que as ações políticas, o que há por trás, como que elas afetam as diversas camadas da sociedade, como que elas afetam a vida das pessoas, né? Como que a gente sabe a profundidade? A resposta é: a gente não sabe. Então, por não saber, a gente acaba emitindo uma opinião que ela é deficitária, ela carece de mais dados, ela carece de mais investigação e, por conseguinte, ela é uma opinião enviesada, ou seja, é um achismo. Da mesma forma, a gente acaba preenchendo essas lacunas que há no conhecimento que a gente tem sobre determinada questão com as nossas crenças, com a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, né? Ou seja, a gente vai falar sobre um assunto, a gente acaba pondo a nossa informação. Então, por exemplo, se nós temos uma visão um pouco mais de revolta social, de revolta no sentido, pô,
fulano é rico e eu não sou, fulano ganha mais e eu não ganho, e eu acho que eu deveria ganhar isso e aquilo, aquele outro. Estou dizendo sem querer entrar no mérito de partido, no mérito político da coisa neste momento, mas sim que pessoas elas têm opiniões desse tipos, né? Nós achamos que as nossas atitudes elas são mais justificadas, nossas causas são mais justas e a nossa vida, e nós temos sempre essa tendência, o ser humano ele tem essa tendência a se ver como centro do universo. Tá? Então nós vemos o mundo a partir do nosso próprio umbigo. Tá? Então a gente tem essa questão. Outra questão é o seguinte, o quanto que nós questionamos sobre determinado assunto, o quanto que nós esgotamos sobre determinado assunto. Então vamos pegar um tema espinhoso, por exemplo, uma política pública qualquer. Muitas pessoas elas se sentem à vontade de questionar essas políticas, questionar, por exemplo, políticas sociais, deve haver, não deve haver, isso é justo, isso não é justo. Mas o quanto que elas conhecem por trás dessas políticas? Aquelas pessoas que defendem, elas têm um ponto de vista no qual elas veem superficialmente, né, essa política como algo que vai trazer um benefício sem necessariamente entender o funcionamento. Então, por exemplo, a gente vê um benefício que o governo traz para determinada parcela da população. A gente não sabe os custos, a gente não sabe o quanto que o governo tem que investir, o que ele tem que mexer e o quanto que isso mexe na sociedade como um todo. Né? O fato é que qualquer ação que é tomada, ela repercute. Da mesma forma, quem é contra não entende a realidade de quem precisa, não entende a necessidade, não entende as justificativas e acaba embasando a sua opinião em argumentos falhos. Por quê? Porque nós não conseguimos ter a totalidade da informação. Aliás, é impossível a gente ter a totalidade sobre a informação, né? Mas a questão é que a gente tem que ter a ciência que a nossa opinião, que a nossa visão, que a nossa informação, ela é falha, que a nossa visão, ela é falha, ela é deficitária, né? E para isso nós temos que questionar, nós temos que buscar mais, nós temos que questionar. Outro ponto é o seguinte, não é crime, não é pecado, não é uma afronta você questionar uma teoria. Então, por exemplo, lançou-se do remédio que prometem que vai resolver um problema, né? A gente viveu isso tempos atrás, né, com algumas políticas de saúde pública, onde o questionamento a respeito dessas políticas, ele era combatido de uma forma assim voraz. Por quê? Porque não era permitido questionar. Mas como não pode ser permitido questionar? Isso não existe uma... Quer dizer, existe a grande maioria das coisas, principalmente quando a gente fala de ciência, elas não são verdades inquestionáveis. Um dia a humanidade acreditou que a Terra realmente era plana. Um dia a humanidade acreditou que a Terra era o centro do universo. Né? Um dia a humanidade acreditou que o Sol girava em volta da Terra. Ele nascia num ponto e girava até se pôr no outro. E hoje a gente sabe que nada disso é verdade. Né? Ou seja, nós temos um consenso provisório, como dizia o filósofo Wittgenstein. Né? Então a gente tem esse consenso, a gente tem que ter a ciência, a gente tem que ter a percepção de que tudo pode ser questionado e tudo pode ser alterado. Então, a crença que a gente tem em determinadas coisas, como ciência, como filosofia, como política, elas podem mudar. A gente tem apenas uma verdade suprema e fundamental, que é a existência de Deus, a criação de Deus, a palavra de Deus. Mas isso é assunto para um outro vídeo, né? Mas de resto, filosofias, ideologias principalmente, ciência, conceitos científicos, né? Tal remédio ele cura tal coisa, tal atitude ela previne tal coisa, tal ação é
extremamente necessária e imprescindível para solucionar tal coisa. Isso são consensos que podem ser questionados, eles devem ser questionados. E por que que eles devem ser questionados? Porque a sobrevivência dessas questões ao escrutínio público, ou seja, ao questionamento, a toda essa percepção, esse questionar das coisas, é o que vai justamente trazer uma luz melhor. Então, se você fala assim para mim, olha, vamos pensar numa esfera pessoal, não vamos sair um pouquinho do campo, porque às vezes as pessoas pensam assim, mas isso não me afeta na vida pessoal. Vamos pensar uma atitude, por exemplo, entre familiares, né? Então, o fulano A fala para o fulano B, fala, olha, eu vou me afastar um pouquinho do fulano C, porque ele está passando por umas coisas difíceis, ele tem um problema aqui, isso está afetando a minha família, então eu vou me afastar um pouquinho, eu acho que isso é a melhor coisa para fazer. Então, esse tipo de decisão, como qualquer outra, como, por exemplo, olha, eu acho que eu vou pedir um empréstimo para saldar as minhas contas. Estou tentando não focar numa situação específica, mas em situações gerais, tá? Então eu peço a sua compreensão. Qualquer decisão que é tomada, ela deve ser questionada, ela deve ser analisada, mas de uma forma isenta de paixões, de uma forma isenta de você querer impor a sua verdade. Então, a nossa busca é pela melhor decisão, que a gente nunca vai ter certeza que é a decisão correta, tá? Porque se a gente decide uma coisa e a partir daquilo a consequência é boa, a gente acha que a decisão foi boa. Se a consequência daquela decisão for ruim, a gente fala assim, erramos. Então, é tipo um jogador que ele tá com a bola no pé, ele olha o gol, ele pensa, eu chuto ou toco pro companheiro? Se ele chutar e fizer o gol, a decisão foi certa. Se ele chutar e for para fora, a decisão foi errada. Da mesma forma, se ele tocar pro companheiro e o companheiro fizer o gol, a decisão foi certa. Se ele tocar pro companheiro e o companheiro perder a bola, a decisão foi errada. Então, é muito difícil e eu diria que até injusto a gente traçar um juízo de valor sobre determinada decisão, né? E é nesse sentido que eu falo que a gente tem que pegar e temos que questionar. Por um outro lado, toda informação, se você lê uma informação sobre política, você lê uma informação sobre, por exemplo, determinada política pública, ou sobre um novo remédio que foi lançado, você tem que ver vários pontos de vista. Você tem que ver a opinião de várias pessoas, e pessoas de espectros opostos, tá? Você vai ver de política, hoje em dia se fala muito de esquerda e direita. O que a esquerda pensa sobre esse assunto? O que a direita pensa sobre esse assunto? Mas claro, pegar opiniões inteligentes, de pessoas inteligentes, que existem pessoas inteligentes em ambos os espectros, e não opiniões emitidas com o estômago, com o fígado, como se diz, né? Na Bíblia a gente vê também que Deus, ele se propõe, ele quer que nós o compreendamos, ele quer que nós o conheçamos e ele não se importa de ser questionado, porque ele quer que nós o questionemos, porque ele sabe que ele é supremo, que ele é infalível, né? E aí vem uma outra coisa, que é você questionar autoridades. Pô, estou lendo um livro aqui do Platão, nossa, eu não posso questionar esse livro. Claro que você pode. Claro que você pode questionar um livro do Platão, do Marx, do Kant, qualquer filósofo, do Olavo de Carvalho, grande professor Olavo. Você pode questionar qualquer livro, você pode questionar qualquer conceito, você pode questionar qualquer coisa. E o questionamento vai te convencer na sua essência daquilo. Porque a grande pergunta é, você acredita no que se acredita porque você realmente acredita
Ou porque você quer fazer parte de um grupo de pessoas que acreditam nisso? Porque isso daí é militância, isso não é crença. Então essa é uma pergunta. Então por isso que você tem que questionar. E aqui, até para terminar, eu volto ao exemplo da Bíblia, onde os fariseus eles se ofendiam de ser questionados. Eles se ofendiam. Por que eles se ofendiam? Porque muitas vezes eles não sabiam explicar direito e eles eram legalistas. Eles ostentavam uma imagem, eles ostentavam uma postura, mas eles tinham ciência no seu íntimo das falhas que eles mesmos tinham, né? Então eles não admitiam ser questionados. Sócrates foi morto porque ele expôs as falhas de conhecimento das autoridades na Grécia. Ao expor, ao questionar, ele foi morto, né? Mas fica tranquilo que isso não acontece mais hoje, tá? Pelo menos na maioria das vezes, né? Jesus, por outro lado, ele não tinha problema em ser questionado. Claro que às vezes ele era um pouco mais... como é que eu vou dizer? Ele respondia um pouco mais severo, porque os questionamentos dos fariseus eram no sentido de fazer Cristo tropeçar, né? Tentar pegá-lo no contrapé. Mas em pessoas comuns, como os apóstolos, que eram pessoas humildes, pessoas comuns, não eram doutores, nada, eram pescadores, mercadores, eram pessoas comuns, né? Diria até ignorantes, né? Pessoas bem simples, simplórias, né? Jesus não se importava de responder aos questionamentos dele. E às vezes eram questionamentos tremendamente bobos, tremendamente simples, mas Jesus gostava, ele queria ser questionado porque assim ele tinha oportunidade de se aprofundar e levar um conhecimento melhor, tá? O conhecimento leva à verdade, e a verdade liberta. Então a gente tem que aprender a ter vários pontos de vista e buscar o máximo de informação para saber sobre alguma coisa, tá? Porque aí a gente vai buscar uma opinião mais embasada. E quando a gente for confrontado, a gente vai saber, olha, eu tomei tal decisão porque eu vi isso, tá? E eu tenho uma certa tranquilidade em relação a essa ideia. Agradeço você ter ficado até aqui, esse daqui foi a nossa pausa para o café. Peço que você curta esse vídeo, que você compartilhe e que você se inscreva no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.